Olá pessoal, neste terceiro módulo da aula 10, vamos avaliar a análise de custo-benefício quando temos múltiplas alternativas. Para começar, vamos comparar duas alternativas utilizando o método incremental. Esse método consiste em verificar entre duas alternativas mutuamente exclusivas se o valor gasto a mais na alternativa com maior custo é justificável. A decisão, então, torna-se: se o custo-benefício incremental for maior ou igual a 1, escolhe a alternativa com maior custo. Se o custo-benefício for menor que 1, escolhemos a alternativa de menor custo. Primeiramente, ordenamos as alternativas baseado nos custos totais, no denominador da razão. Então, o passo a passo seria: determina o custo total equivalente para ambas as alternativas, ordene as alternativas pelo custo total equivalente, do menor para o maior, e calcula o custo incremental, o ΔC, da alternativa com maior custo. Esse é o denominador do custo-benefício. Calcula os benefícios totais equivalentes e malefícios estimados para ambas as alternativas. Calcule os benefícios incrementais, ΔB, da alternativa de maior custo. Podemos ter o ΔB menos D se os malefícios também forem considerados. Calcule o CB incremental utilizando B menos D sobre C. Utilize o critério de decisão para a seleção do maior custo, se CB maior ou igual a 1. Vamos a um exemplo, retirado também do Blank e Tarquin. Imagine que a cidade quer construir uma nova ala de quartos para pacientes no hospital municipal e tem dois projetos com as seguintes características. Custo de construção, o projeto A com 10 milhões e o projeto B com 15 milhões. Custo de manutenção do prédio, dado em valores anuais, 35 mil para o primeiro projeto e 55 mil para o segundo. E custo de utilização pelos pacientes por ano, 450 mil do primeiro e 200 mil dólares do segundo. Foi considerada uma taxa de desconto de 5% e a vida útil desta obra é de 30 anos. Aqui estão os dados resumidos. O primeiro passo, então, é calcular o valor anualizado dos investimentos. Então, começando pelo projeto A, temos 10 milhões, levados a uma série uniforme, ou seja, A dado P, com a taxa de desconto de 5% e vida útil de 30 anos, mais os 35 mil do custo anual de manutenção do prédio. Isso vai dar um valor de 685.500 por ano. Já para a alternativa B, os 15 milhões anualizados mais os 55 mil de custo de manutenção vão somar 1.037.750 dólares por ano. O projeto B, então, tem o maior valor anual de custos, portanto, é a alternativa com maior custo incremental. Portanto, é a alternativa com custo incremental. ΔC é igual ao valor anual do B menos o valor anual do A, ou seja, um custo incremental de 345.250 dólares por ano. Precisamos do valor anual dos benefícios, porém em termos incrementais, ou seja, queremos o ΔB, que é igual ao uso do A menos o uso do B, que será igual a 250 mil dólares por ano. Basta então calcularmos o CB incremental, que é igual a 250 mil dividido por 345.250, que será igual a 0,72. Dado que o CB é menor que 1, o projeto A deve ser selecionado. Desta forma, não se justifica os custos extras do projeto B. Quando temos, então, múltiplas alternativas, vários projetos a serem analisados, nós podemos utilizar o custo-benefício incremental como no último módulo. A decisão passa a ser: escolha a alternativa com maior custo que tenha CB incremental maior que 1, quando a alternativa selecionada tiver sido comparada com outra alternativa justificável. Um passo a passo
Mais uma vez eu determino o custo total equivalente de todas as alternativas, usando valor anual, valor presente ou valor futuro. Ordeno as alternativas por custo total equivalente do menor para o maior. Determino os benefícios totais e malefícios de todas as alternativas. Calculamos então o custo-benefício da primeira alternativa. Se o custo-benefício for menor que 1, eliminamos essa alternativa e passamos para a seguinte. Repetir até que o custo-benefício seja maior ou igual a 1. Essa se torna a alternativa defensora. Comparamos então com a próxima, que se torna desafiante. Calcula os custos-benefícios incrementais, o ΔC e ΔB, onde ΔC é o custo da desafiante menos o custo da defensora e ΔB são os benefícios da desafiante menos os benefícios da defensora. Calcule o CB incremental da primeira desafiante em comparação com a defensora. CB vai ser igual a ΔB sobre ΔC. Se CB incremental for maior ou igual a 1, a desafiante se torna defensora e a defensora anterior é eliminada. Do contrário, para CB incremental menor que 1, elimina-se a desafiante e analisa a defensora com a desafiante seguinte. Repetimos os passos 5 e 6 até que reste uma única alternativa, que vai ser a alternativa selecionada. Vamos a um exemplo também retirado de Blank e Tarquin. Imaginemos então várias propostas apresentadas a uma cidade que quer aproveitar um espaço urbano para a instalação de um parque. Primeiramente, foi considerada uma taxa de desconto de 7% ao ano e as variáveis analisadas estão representadas nessa tabela, assim como cada uma das propostas. Essas variáveis são o investimento inicial, o custo do incentivo fiscal por ano, o preço dos ingressos a ser pago pelos usuários, os beneficiários, por ano, a receita extra do imposto das vendas dos ingressos por ano, e todos eles considerando um período de estudo de 8 anos. Bem, o primeiro passo é calcularmos o valor anual dos custos totais de cada uma das propostas e ordenarmos do menor para o maior custo. Para a primeira proposta, o valor anual é o valor anualizado do investimento inicial, que é 250 mil, trazidos a valor anual, uma taxa de 7% durante 8 anos, mais os 25 mil de custos de incentivos fiscais, totalizando 66.867. Já para a segunda proposta, fazemos da mesma forma, alterando apenas os valores de investimento inicial, de 350 mil, mais 35 mil de custos extras de incentivo, totalizando 93 mil, e repetimos o mesmo processo, obtendo para a terceira proposta um total de 133.735 de custos anuais e para a última proposta um valor de 213.976 dólares. Estes valores, então, são colocados aqui de forma ordenada. Primeiramente, então, comparamos as propostas alternativas 2 e 1. Observem que o custo total incremental da 2 em relação a 1 é de 26.747. Então, colocamos aqui esse custo incremental. Além disso, há uma redução do preço do ingresso dado pelos 500 mil da proposta 1 para 450 mil da proposta 2, resultando numa redução então de 50 mil reais, ou melhor, 50 mil dólares. Já para a receita extra, temos então um valor de 310 mil na proposta 1 e 320 mil na proposta 2, totalizando então uma diferença de 10 mil, ou seja, 10 mil de receita extra incremental. Os benefícios incrementais, então, é a simples soma desses dois valores, totalizando 60 mil dólares por ano. Podemos, então, calcular ΔB, 60 mil, sobre ΔC, ou seja, os benefícios sobre o custo, tendo uma relação custo-benefício incremental de 2,24. Desta forma, esse incremento se justifica e, portanto, a alternativa 2 é a selecionada. Fazemos então agora uma comparação entre a proposta 3 e a proposta 2, que é a atual defensora. Observe então
que o custo incremental da 3 para 2 é dado pelos 133.735 menos 93.614, calculados previamente, dando um total de 40.120. A redução do preço de ingresso é de 25.000. Com relação à receita extra, não há incremento, ou seja, ambas recebem 300, em ambos os casos se recebe 320.000. Somando então esses benefícios, teremos um valor total de 25.000 de benefício incremental. Fazendo a divisão do benefício incremental pelo custo incremental, teremos um custo-benefício de 0,62, o que não justifica esse incremento de custo. Ou seja, mantemos a alternativa anterior, a alternativa defensora, 2, como alternativa selecionada. Próximo passo, então, comparamos a proposta 4 com a proposta 2 de forma incremental. Da mesma forma, subtraímos os valores dos custos totais, 213.976 menos os 93.614 da proposta 2, dando um total de 120.360. A redução do preço de ingresso chega a 200.000 de forma incremental. Ainda a receita varia de 20.000, totalizando um benefício de 220.000. Fazendo a divisão desses 220.000 pelos 120.360, obtemos uma razão CB incremental de 1,83, maior ou igual a 1. Nesse caso, então, o incremento se justifica e, portanto, a alternativa 4, a proposta 4, passa a ser a selecionada. Como não temos outras propostas, a resposta final é selecionar a proposta 4. A referência desta aula é o capítulo 9 do livro Engenharia Econômica, do Blank Tarquin. Muito obrigado e até a próxima aula.